Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu realmente queria que nós tivéssemos as nossas aulas presenciais, mas ainda não temos essa possibilidade, infelizmente. Mas logo as coisas vão melhorar e aí nós vamos conseguir, tá? Eu prefiro muito mais, como já falei nas aulas anteriores, né? Ver vocês, olhar nos olhos de vocês e ver o desespero, né? Quando se fala de obrigações. Mas hoje nós vamos continuar sobre transmissão das obrigações, só que agora vamos falar da assunção de dívida. Então, quero que você me acompanhe. Aqui, a assunção de dívida, o conceito dela é o negócio jurídico bilateral pela qual o devedor, com anuência expressa do credor, transfere a um terceiro os encargos obrigacionais, de modo que este assume a sua posição na relação obrigacional, substituindo. Bom, o que nós vimos até aqui? Nós vimos a cessão de crédito. A cessão de crédito está falando de um credor que vai ceder seu crédito a um terceiro, tá? Isso é basicamente a cessão de crédito, né? Daí tem todas as questões da notificação do devedor, se ele foi notificado ou não, como que funciona essa notificação e tal, né? Vocês já viram isso nas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar da assunção de dívida. E a assunção de dívida, ela é um pouco parecida, só que nós vamos mudar os polos. Então pensa comigo o seguinte: na cessão de crédito, um credor transferiu o seu terceiro, né? Agora, na assunção de dívida, um devedor, olha só, um novo devedor vai assumir a dívida do devedor inicial, tá? Com relação ao credor. Então, o que aqui é quem vai fazer o quê, né? Antes o credor cedia o seu crédito para um terceiro, agora o devedor inicial vai entregar a sua dívida para alguém pagar, né? Outra pessoa vai pagar, ou como nós preferimos falar, um terceiro vem assumir a dívida, tá? A doutrina tem falado mais do que isso, mais do que o devedor ceder a sua dívida para outro devedor, fica melhor falar, fica mais técnico falar que um terceiro, né, vai assumir essa dívida. E vamos ver então como é o nome desse terceiro, tá? Vou passar aqui. Sobe mais. Vou voltar. Aí. Problemas técnicos, né, pessoal? Acontecem em todos os lugares. Bom, vamos lá. Então, nós temos essas três partes agora na assunção de dívida. Nós temos o credor, temos o devedor e temos o terceiro, chamado de assuntor. Olha só. Então, o terceiro aqui, né, nós não temos mais o cedente, cedido e cessionário. Agora nós temos o credor, temos o devedor inicial e temos o terceiro, que é a pessoa que vai assumir a dívida do devedor inicial, né? Agora vai inverter, não é mais do credor, agora nós estamos falando do devedor. E esse devedor que assume a dívida do devedor inicial, esse terceiro, esse novo devedor que assume a dívida do devedor inicial, é chamado de assuntor. Olha só, pessoal, essa palavrinha aqui que vocês vão ver na doutrina muito, tá? Assuntor, aquele que vai assumir a dívida do devedor perante o credor, tá? Vamos continuar. Quais são os pressupostos? Vou baixar um pouquinho mais aqui a cabeça. Quais são os pressupostos da assunção de dívida? Então, nós temos a existência e validade da obrigação transferida, nós temos a substituição do devedor sem alteração na substância do vínculo obrigacional, nós temos a concordância expressa do credor e nós temos a observância dos requisitos nos negócios jurídicos descritos no artigo 104. Pois bem, existência e validade da obrigação transferida. Essa obrigação, né, essa dívida, ela tem que ser válida e tem que existir. Não tem como simplesmente um devedor, um terceiro, assumir a dívida do devedor inicial, né, assumir a dívida de alguém, e essa dívida não exista ou ela não seja válida. Por exemplo, uma dívida de droga, uma dívida de algo que é ilícito, né? Então, não é possível. Tem que ser válido e tem que existir, tá? E quando fala do devedor sem alteração na substância do vínculo obrigacional, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que o novo devedor, né, o assuntor, aquele que vai assumir a dívida, ele não pode estar insolvente no momento da assunção de dívida, tá? Sem que o credor saiba. Então, não pode mudar, não pode substituir o devedor, simplesmente, olha, uma outra pessoa vai
assumir a dívida no lugar do devedor inicial, né? O terceiro vai assumir essa dívida. Isso não pode mudar no seguinte sentido, que agora o novo devedor não tem como pagar, não tem bens nenhum, ele já é um devedor insolvente, não tem mais capacidade de pagar as suas dívidas, tá? Então não pode acontecer isso. E olha só a questão no item 3, concordância expressa do credor, está lá no artigo 299, na primeira parte, depois você pode ler lá, né, para a gente acelerar aqui. Mas veja o que é importante. Na sessão de crédito, que nós vimos nas aulas anteriores, bastava, se fosse de vontade do credor ou não, o quê? Notificar o devedor da sessão de crédito. Não era uma obrigatoriedade. O que acontecia na sessão de crédito? É que se o devedor ele for notificado, algumas situações jurídicas começam a acontecer para ele, valer para ele. Por exemplo, se ele é notificado da sessão de crédito do credor para um novo credor, para o cessionário, o devedor devidamente notificado sabe que ele precisa pagar o cessionário. Se ele pagar o credor inicial, ele está errado e vai ter que pagar 2 vezes. Se o cessionário continuar cobrando, ele pode entrar até em juízo, porque ele foi notificado. Aqui, na assunção de dívida, veja que a concordância é expressa do credor. Não há possibilidade de uma assunção de dívida tácita, ou se o credor simplesmente não falar nada, não se manifestar. Precisa da assinatura, precisa da concordância expressa do credor. E essa concordância não é só ele simplesmente não se manifestar, ou falar que não quer, ou assinar que não quer. Não. O fato dele não se manifestar, o silêncio dele, é considerado recusa. Vocês vão ver isso também no artigo. Então, o credor precisa expressamente concordar com essa assunção de dívida. E a grande pergunta é, por que ele precisa concordar com essa assunção de dívida? Exatamente porque ele precisa saber quem vai ser a pessoa que vai pagá-lo agora. Já imaginou você, né, não saber quem que tem que te pagar algo? Então, será que essa pessoa viajou? Será que ela foi embora? Mas para quem que ela passou essa dívida? Né? Quem agora que vai me pagar essa situação, vai me entregar essa coisa, né? Vai fazer essa assunção de dívida? Não tem mais ninguém para fazer isso. Mas como assim? Eu não tem a minha expressa, o quê? Concordância. Então, o devedor inicial continua vinculado. Então, essa assunção de dívida só vai funcionar na prática quando o credor expressamente concordar, ou seja, ele assinar junto essa assunção de dívida, concordando com toda essa situação. Tá? E o item 4, né, a observância dos requisitos dos negócios jurídicos, descritos no artigo 104. Você pode me dar uma olhada depois no artigo, mas ele vai falar de coisas básicas. Por exemplo, licitude. Tem que ser algo lícito, né? Tem que ser algo real. Então, isso vocês vão analisar no artigo 104. Não pode fazer assunção de dívida de situações que não existam ou simplesmente de coisas que são ilícitas. Tá? Tem que observar aqueles requisitos dos negócios jurídicos que vocês já viram lá em Direito Civil 2,